Olá a todos, espero que todos estejam bem. A gente está aqui hoje reunido para fazer um webinar que a gente chamou de Educação, Reconstruindo Caminhos e Aprendendo com as Adversidades. Eu queria começar a me apresentar. Meu nome é Marina Pfefferbaum, eu sou coordenadora da área de ensino aqui da Fundação Getúlio Vargas. E por que a gente pensou em fazer esse webinar hoje? Depois de algumas semanas de muitas conversas aqui dentro da nossa comunidade, a gente sentiu uma angústia muito forte dos nossos alunos, professores, colaboradores, em muitas dimensões, como as dimensões sociais, dimensões políticas, econômicas, e principalmente também com essa nova mudança aqui da educação, do ensino à distância, e por fim, a dimensão individual, a angústia, o medo da morte, o confinamento, como lidar com tudo isso. Então, a gente resolveu fazer uma campanha nesses últimos dias para coletar perguntas, tanto de pessoas da nossa comunidade, como eu mencionei, mas também isso foi aberto para outras pessoas que enviaram as suas dúvidas, as suas angústias. E foi bastante buscada essas perguntas, então ontem à noite fiz um grande esforço aqui junto com o professor Garcês para tentar dar voz a todas essas pessoas e classificar essas perguntas, então fazer de um modo com que todos fossem contemplados aqui hoje nesse webinar. E para essa conversa, a gente chamou 3 grandes especialistas. Primeiramente, o professor Oscar Vilhena, que é diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. A psicanalista Heloísa de Tolvo, que é da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E o professor José Garcês Girardi, que também é professor aqui da nossa Escola de Direito de São Paulo. Então, queria dar boas-vindas a todos e passar a palavra inicialmente ao professor Oscar, e depois a gente vai abrir, então, para essas perguntas que chegaram da nossa comunidade. Então, professor Oscar, a palavra está com você. Bom dia, Marina. Bom dia, Luísa. Bom dia, Garcês. Bom dia a todos aqueles que venham a ver essa nossa discussão. Veja, a primeira questão que se coloca é a nossa própria surpresa. Todos nós somos surpreendidos. Eu acho que nenhum de nós, como a gente conversava há pouco, imaginava que em algum momento das nossas vidas nós estaríamos confinados e que nós estaríamos dialogando por intermédio de uma série de plataformas com o restante das pessoas. O que nos restou, em alguma medida, foi o verbo, foi a possibilidade de comunicação, mas o contato, a vivência, isso, de alguma maneira, nos foi furtado. E, de uma maneira também, eu diria, razoavelmente surpreendente, nós nos submetemos a isso. É tudo no plano do inimaginável. Nós não imaginávamos que isso ocorreria, e eu acho que muitos também não imaginavam que seria possível que nós nos coordenássemos tão rapidamente para, vamos dizer, nos adaptarmos a essa nova vida. Então, a primeira coisa que me chama a atenção quando eu vejo o que nós estamos passando é a nossa imensa resiliência, a nossa imensa capacidade de adaptação. Hoje estamos todos aqui na Suíça, no Japão, em outros países, estamos submetidos à ciência. Todos acreditamos que há um risco grande, há um risco a toda a comunidade, há um risco especial àqueles que são mais vulneráveis e, portanto, nós estamos nos submetendo aos conselhos da ciência. No momento em que a ciência estava sendo desafiada, no momento em que as crenças estavam se sobrepondo à razão, todos nós parece que estamos nos voltamos a dar atenção à ciência. E também voltamos a dar atenção às instituições, porque não é só a ciência, é a ciência combinada
com as autoridades públicas, né? Aquelas que se dão respeito, e nós automaticamente estamos nos coordenando a partir de diretrizes muito duras que vêm sendo estabelecidas por essas autoridades, né? Eu acho que isso é a primeira coisa. A ciência e a confiança nas instituições muito rapidamente estão nos servindo como uma pauta de ação. Nós estamos nos conduzindo a partir disso. É lógico que isso não se dá sem conflito. É lógico que uma figura como Bolsonaro, é lógico que uma figura como Trump, quando percebem isso, eles desafiam tudo isso, né? O que nós passamos nos últimos dias é uma tentativa de desestabilizar a nova reconfiguração que foi colocada nos últimos dias, né? Então, essa coisa, vão para a rua, isso é uma gripezinha, isso é um desafio à ciência. Eu acho que a minha primeira preocupação com o que vai acontecer logo que isso passar é se nós, como sociedade, vamos acreditar mais na ciência e nas instituições, ou se nós entendermos que essa foi uma experiência desastrosa, nós vamos retomar o curso de renegar a ciência e aderir às formas mais irracionais de exercício do poder. Então, essa é a primeira coisa que me fica nesse momento, né? Gostaria de falar mais duas coisas apenas, né? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo também, ele tem sido muito enriquecedor para que nós coloquemos em questão a trajetória que nós estamos vivendo, né? Porque, de fato, quando nós olhamos para as fragilidades que a sociedade tem, a sociedade brasileira, em especial, tem no enfrentamento desse problema, nós olhamos que a democracia liberal, social, que nós construímos, ela deve muito, né? Hoje são 13 milhões de pessoas vivendo em favela, mais de 70 milhões de brasileiros têm uma renda inferior a 3 salários mínimos, e, evidentemente, isso demonstra que as instituições representativas, como fala o Adam Przeworski, na realidade, representam poucos, né? E que, num momento de crise como essa, é que fica explícito o quanto esses que foram relegados pelas instituições representativas irão sofrer mais, né? E, portanto, as ameaças que vêm pelo lado do populismo, pelo lado da irracionalidade, elas não são ameaças contra, vamos dizer, uma muralha sólida, mas sim uma muralha frágil, né? Daí que me tocou particularmente, tem me tocado particularmente, as manifestações, por exemplo, de um líder como Macron, que relembra o quanto o estado de bem-estar, aquele que assegura a saúde, aquele que assegura o emprego, aquele que assegura a educação de maneira... Isso não deveria ter sido colocado como um custo a ser debelado nas últimas décadas, né? Como o grande empecilho ao sucesso econômico. Esses são bens incomensuráveis, né? Porque são bens ligados à nossa dignidade, à nossa vida. Colocá-los vamos dizer, a simples disposição das forças de mercado certamente foi uma irresponsabilidade, e é isso que nós temos visto agora, né? Então, essas são algumas colocações que eu tenho. A nossa surpresa, o modo como nós estamos reagindo e o quanto nós vamos ser capazes de aprender com essa crise, né? Será que essas reflexões... Ontem, por exemplo, eu vi um desfile de economistas que sempre têm primado por ser muito rigorosos sobre o controle fiscal, sobre a importância do mercado, que, em alguma medida, reiteram como mantra a lógica do individualismo, todos eles falando sobre o que importa nesse momento é salvar vidas. Eu fiquei muito feliz de ver isso, né? De que a questão fiscal é secundária nesse momento, né?
Agora, a questão é saber se isso é só uma reação de um momento de crise, de um momento de profunda reflexão e reencontro nessa distância que nos foi colocada com a humanidade, ou se isso vai durar, né? Se isso vai fazer com que nós saiamos daqui mais qualificados para ordenar a nossa sociedade de uma maneira mais solidária. Evidente que é isso que eu espero. Muito obrigada, professor Oscar, pelas considerações iniciais. Eu vou passar agora a palavra para a Heloísa de Tovo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite feito pelo professor Garcês e pela professora Marina Pfefferbaum, agradecer ao professor Oscar Vilhena Vieira e dizer que esse momento de diálogo aberto aqui, eu penso que é por onde nós vamos nos salvar desse confinamento. Abrir espaços de conversa é o meio que nós vamos ter de poder manter o contato social, que ele não é presencial, mas ele pode ser mantido sim. Nós temos agora uma questão, né? Como nós vamos atravessar esse momento sombrio da humanidade? Nós temos que enfrentar medos, inseguranças, a vulnerabilidade que todos temos, as ansiedades que vão se criando, o pânico e a ameaça de colapso. A ameaça de colapso tanto é fora, como há uma ameaça de colapso interior. Pessoal, eu vou focar nos nossos recursos pessoais para enfrentar isso. Toda essa situação de crise e de pânico, elas evocam angústias muito primitivas nossas, que nos remetem a um desamparo primeiro, que é a angústia de morte. Nós temos que lidar com isso agora. A sequência, o prolongamento desses dias, dessa fase, dessa pandemia, a gente pode pensar que vai nos colocando diante de algo da ordem do traumático. O traumático se caracteriza como uma impossibilidade de pensar, de elaborar. Então, que recursos nós temos, cada um de nós, de enfrentamento desse momento traumático, desse momento de crise? Diante de um inimigo, esse novo coronavírus, que é um inimigo invisível. Ele é invisível, ele é impiedoso e que nos colocou em confinamento, como única forma de proteção, né? Não há medicação, não há vacina, a única proteção que nós temos é voltar para casa. E voltar para casa num momento onde o nosso ritmo era um ritmo desenfreado e fora, tudo se dava fora de casa. De repente há um corte e há uma necessidade que em poucos dias tudo se desloca para dentro de casa. Como é que nós podemos garantir essa convivência da melhor forma possível, né? Esse isolamento, que ele não precisa ser necessariamente, não precisa nos colocar isolados, pelo contrário. Quanto mais nós pudermos abrir canais de comunicação, fazer a palavra circular, é o nosso elemento de liga e de gancho. A dimensão do tempo é um outro fator que vai nos ajudar nisso, né? A gente vem se queixando de que não sentimos o ano passar, não sentimos os meses passar, não sentimos o semestre acabou. Muito bem, agora o tempo ele vai ser usado de um outro modo. Nós temos como que uma nova oportunidade de tirar os excessos e de nos aproximarmos do que é mais natural, que vem a ser o contato humano, o contato mesmo. Então, as redes sociais, elas entram agora como um instrumento essencial, né?
não podem falhar, só que nós provavelmente a forma de uso vai ser não mais para colocarmos as grandes viagens, as grandes paisagens, as grandes baladas, os restaurantes, enfim, mas o outro lado da vida, que vem a ser os medos, as angústias, o pedido de apoio, o pedido de socorro. Então, usar as redes sociais, os nossos amigos, os que estão próximos e aqueles que a gente, por vezes, esquece, mas poder resgatar todos eles para que a gente tenha a possibilidade de nos sentirmos apoiados. O outro vai nos apoiar e nós podemos nos dispor a apoiar também. Cada um de nós tem recursos pessoais para isso, sim. A gente pode nem saber que tem, mas tem. Eu costumo dizer que a gente tem dois lados de funcionamento. Um, que é o nosso parceiro, ele funciona a nosso favor, então ele nos dá coragem, ele nos liberta para ter curiosidade, para as invenções, para o criativo. E todos temos um lado que eu digo que é o nosso opositor. O nosso opositor é o nosso breque. É aquele sentimento de desvalia, o sentimento de que nós não vamos ser bem recebidos, não vai valer a pena, enfim. Esse opositor, né, ou o nosso tribunal de opositores, nesse momento ele tem que ser enxugado, ele tem que ser encolhido, porque nós vamos precisar de todas as nossas ferramentas para lidar com a convivência em família ou com a convivência longe da família, mas criando sempre novas possibilidades. O professor Oscar falou de um episódio que não dá para a gente não levar em conta, do nosso presidente, né, que é uma negação, né? É um mecanismo de defesa que a gente tem, mas quando a gente faz uso da negação, a gente nega a realidade e cria uma outra. Essa outra realidade, eu chamo de irrealidade, a gente também inventa um protagonista e ataca o inimigo imaginário. Então, há todo um deslocamento de foco e a gente fica funcionando na irrealidade. Então, por que eu digo isso? Porque as ansiedades todas que nós vamos ter disparadas e a falta ou essa não é nem flexibilização, é um embaçamento aí de autoridade das instituições, faz com que a gente volte para cada um para tentar ganhar instrumental, pessoal, para lidar com essa crise, até que ela passe. E ela vai passar. E, enquanto isso, como nós somos seres sonhantes, seres capazes de dar significado às coisas, nós temos uma grande possibilidade de ressignificar valores, ressignificar importâncias, de olhar mais para o outro, ouvir mais o outro, ampliar a capacidade de empatia, de solidariedade. A gente vai se importar mais com os outros também. Já está acontecendo, né? Já estão acontecendo correntes, assim, uma coisa muito simples, para dar para o pipoqueiro da porta da escola que foi fechada. Enfim, nós vamos ter, diante da crise, e das crises saem as grandes transformações, e eu acredito que esse solavanco é de um tamanho, é de uma dimensão, que a gente tem que sair melhor dele. E nós vamos sair. Eu acredito na capacidade, no talento, especialmente dos alunos, que são as gerações que vão compor o nosso futuro, mas que nós vamos sair
fortalecidos, arranhados, certamente, marcados, mas fortalecidos e numa natureza humana melhor. Então, que a gente não deixe de procurar ajuda, não deixe de procurar o amigo, não se deixe cair na solidão, né? A gente pode mitigar esses momentos, podemos mostrar nossas fragilidades, ou promover um campo, como um diálogo, como esse encontro, como uma conversa, para promover a troca, não dos nossos ganhos, mas das nossas dores. O outro vai poder nos ajudar. E como, só para finalizar, como é importante quando a gente está machucado, alguém dizer assim, calma, calma, isso vai passar. E eu acho que é isso que nós vamos ter que ter agora. Calma, porque isso vai passar. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Heloísa, por esse olhar tão humano na situação. Eu vou passar agora a palavra para o professor Garcês. Bom dia, Marina. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Oscar. Muito bom estar podendo conversar. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Queria agradecer também a Clio, o Guilherme e o Franco, que estão na retaguarda, fazendo a possibilidade técnica desse evento. Isso mostra que a gente só consegue fazer as coisas quando está junto, quando está em grupo, que ninguém faz nada sozinho, nem no ambiente virtual. Eu queria começar falando uma coisa que é absolutamente uma banalidade, dizer que a nossa rotina está alterada, né? E essa aparente banalidade, ela tem uma dimensão muito importante, porque a nossa rotina não é neutra. A nossa rotina, ela tem uma função fundamental de construir o nosso horizonte de expectativas sobre a vida. Então, a gente, a cada dia, quando levanta, espera que o trânsito normalmente seja de uma certa maneira, que as aulas normalmente sejam de um certo jeito, que o escritório normalmente atue assim. Portanto, a nossa rotina, ela tem uma função de normalização. A noção de vida normal é dada, e essa é uma construção ideológica muito importante, a noção de vida normal é dada pela nossa rotina. Mas essa normalidade é uma normalidade que também é normativa. Ou seja, se eu entendo que a faculdade normalmente funciona assim, eu tenho que desenvolver comportamentos para ser bem-sucedido nesse contexto que normalmente é assim. Se eu entendo que o escritório normalmente funciona assim, eu tenho que criar uma postura, um conjunto de atitudes para me dar bem nesse ambiente normal. Então, existe uma dimensão normativa na rotina, porque ela calibra o nosso conjunto de expectativas sobre o mundo e nos diz como agir. Quando a rotina é rompida com a densidade, com a gravidade que está sendo feito agora, não é só que o mundo, as nossas expectativas ficam completamente embaralhadas. De alguma maneira, nós não sabemos mais como agir. O que é normal fazer nesse momento? O que se espera fazer nesse momento? Até nos cursos de treinamento que a gente tem para essas plataformas como aqui, uma das primeiras coisas é a indicação da etiqueta, não é isso? Para dizer, olha, o normal aqui é isso ou aquilo. Ou seja, a rotina estabelece uma normalidade, essa normalidade se torna normativa e essa normatividade determina a forma como nós desempenhamos nossos papéis e, de quebra, como nos entendemos a nós mesmos. Porque eu me entendo como professor dentro dessa normalidade. Você se entende como aluna dentro dessa normalidade. Oscar se entende como diretor dentro dessa normalidade. A Elo como psicóloga dentro dessa normalidade. Então, o rompimento da rotina é tudo menos banal. Ele destrói o nosso horizonte conhecido de expectativas, ele destrói a nossa noção recebida de normalidade e ele dificulta o exercício dos nossos papéis. Eu queria focar na minha fala, como fui convidado, a falar especificamente sobre como isso impacta o ambiente da educação e o ambiente da universidade e, de maneira mais direta aqui, da nossa comunidade da GV, mas também espero possa ser útil para outras comunidades em outros lugares. Acho que tem 3 eixos que a gente pode focar nessa situação. O primeiro eixo tem a ver com o espaço. O espaço que nós estamos ocupando mudou completamente. Nós temos uma representação recebida da modernidade
de que o espaço produtivo é o espaço fora de casa. Já foi tocado, acho que pelo Oscar, pelo Lô também. Boa parte da discriminação de gênero tá ligado nisso. Que o espaço doméstico é o espaço de uma produção que não tem sentido nenhum. A única produção útil é a produção que se dá da casa para fora. Pode acontecer que a pessoa passe o dia inteiro na faculdade sem fazer absolutamente nada. Vai no boteco, pega pão de queijo, fica fumando um cigarro lá fora, não faz absolutamente nada. Mas quando volta para casa, não pensa que teve um dia pouco produtivo, porque esteve fora do ambiente doméstico. Ao mesmo tempo, pode ser que essa mesma pessoa passe o dia inteiro em casa estudando e no final ligue para um amigo, para uma amiga e diga: rapaz, hoje não fiz nada, passei o dia em casa estudando. Porque é muito profunda dentro de nós a concepção de que o espaço da produção útil, da produção que vale, da produção que conta para o mundo capitalista, é a produção de fora de casa. Ora, de repente, nós nos vemos todos domésticos. Todos estamos produzindo dentro do espaço doméstico. Isso nos perturba um pouco, porque a gente, em grande parte, constrói a nossa própria personalidade numa clivagem muito clara, numa separação muito clara entre a persona e a pessoa, entre o papel profissional e o papel pessoal afetivo. Então, essa é uma primeira coisa. Uma segunda, isso nos deixa sem chão. Um segundo ponto que nos atrapalha também e que nós temos na comunidade do dia a dia da universidade é que esse sair para fora nos faz ter contatos não controlados com os outros. Isso é muito importante. Quando você está na lanchonete, você não está encontrando só quem você planejava encontrar, nem no momento que você planejava encontrar. Você tem que necessariamente lidar com uma alteridade que você não controla. E essa alteridade que você não controla, aquele sujeito que entra no elevador quando você está, você tem que conversar com ele por alguns segundos, ou ignorá-lo por alguns segundos, né? Essa alteridade que eu não controlo completamente, que é um pouco diferente das redes sociais, vou falar nisso, ela é importante para nós. É nesse inesperado do cotidiano que a gente pode aprender, se reinventar e ver possibilidades que a gente não tinha. Então, o ambiente físico da universidade, a ausência desse ambiente físico nos rouba duas coisas que eram fundamentais para estruturar o nosso entendimento do que significa ser um acadêmico. Primeiro, nós não estamos mais no espaço público, entre aspas, produtivo, externo, estamos dentro de casa e nós não temos mais esse contato inesperado com o outro. Isso gera também, a mudança no espaço gera uma mudança no tempo. Isso é muito importante, porque a clivagem público-privado não é só uma clivagem espacial, é uma clivagem temporal. Eu posso chegar em casa, fechar a porta de casa e dizer: agora o professor saiu, agora só está o Zé aqui com a mulher dele, certo? Quando esse espaço desaparece, o tempo do profissional e o tempo do pessoal parece que se sobrepõem. E isso causa uma grande angústia para as pessoas, porque passa para elas a responsabilidade de ter que estabelecer essa separação. E eu sinto que, nesse sentido, como em outros, há uma oportunidade muito grande de aprendizado nesse momento para a gente como comunidade acadêmica. A GV já vem apostando há muito tempo, na minha opinião, com absoluta correção, em dar mais autonomia para o aluno. Tínhamos os métodos participativos e agora com os projetos, né, de maneira muito mais marcada, fica claro que uma das funções que a gente tem que ter como profissional é a capacidade de organizar o nosso tempo. É capaz de dizer: olha, aqui eu vou ser profissional, aqui eu vou ser indivíduo. E construir essa barreira é muito difícil. Quando a gente derruba a parede que separa o home do office, que é justamente, como eu falei, a construção da modernidade, é ter muito claro o que é home, o que é office, quando a gente derruba essa barreira, não é que tudo fica como se fosse a casa da gente. É como se a gente estivesse eternamente trabalhando. Em muitos setores, essa questão do burnout, do estresse, tem acontecido e vai ser assim. É o ensino jurídico que tem voltado as costas sistematicamente para as transformações das formas de organização do capital. A GV deu um pulo na frente disso. Falou: olha, vocês têm que se virar e parte da habilidade para aquelas que vão ser profissionais bem-sucedidas, para aqueles que vão ser profissionais bem-sucedidos, é a capacidade de gerenciar seu tempo, de gerenciar esse recurso que nós temos aqui. Então, o que eu sinto é, claro que a gente está desconfortável. A gente está desconfortável porque as bases de representação da nossa atuação foram abaladas. Mas elas mostram também, e isso que eu acho, estão nos forçando a encarar
uma transformação tecnológica que já está aqui e que só não estava nas faculdades de Direito que ensinavam como se fosse 1920. Ou seja, essa crise parece que impulsionou ao ponto de irreversibilidade a necessidade de enfrentar que nós tivemos uma transformação profunda nas formas de produção e que os novos profissionais vão ter que saber atuar nesse espaço. E, para concluir aqui, e para ressignificar, utilizar uma palavra que a doutora Heloísa falou, para ressignificar o espaço de convívio. Ou seja, o fato de que a gente consegue fazer atividades virtualmente, depois eu vou comentar um pouquinho mais específica a questão de metodologia e tecnologia, mas o fato que nós conseguimos fazer algumas atividades muito produtivamente, talvez até melhor, no espaço de trocas virtuais, não significa que a troca presencial tenha perdido seu valor. Pelo contrário, a gente consegue entender com mais clareza que tem coisas que a gente só pode realizar realmente na presença do outro, lendo a sua linguagem física, tendo os nossos encontros inesperados. Mas o que eu sinto é que, se nós soubermos olhar com grandeza esse momento, a gente consegue talvez dar um passo importante para fazer um ensino de melhor qualidade que possa dar para a sociedade brasileira um retorno maior do que nós temos dado. E eu não queria terminar minha fala sem me juntar ao Oscar e à Heloísa, frisando que o quanto é lamentável que quem esteja na posição de maior poder no país tenha uma conduta de tanta irresponsabilidade para um povo sofrido como é o nosso. Muito obrigada, Garcês, pela análise tão realista da nossa realidade, sendo redundante aqui nesse ponto. Mas eu gostaria agora de passar para as perguntas aqui que a nossa comunidade, também as pessoas de fora dela, nos enviaram, tá? Então, eu vou fazer 4 rodadas de pergunta e a primeira delas é: como será a qualidade de ensino nesse novo contexto? Como podemos garanti-la? Como formar professores em praticamente uma semana do ambiente virtual? E quais são os riscos de tudo isso? Ou seja, são muitas perguntas para vocês. Vou passar a palavra aqui para o professor Oscar. E o Garcês, em alguma medida, já responderam a essa questão, né? Veja, essa transformação a que nós fomos obrigados pelos fatos a ousar realizar, né? No fundo, ainda nós estamos realizando, nós estamos apresentando, ela, sem dúvida nenhuma, vai nos ensinar muito mais do que aquilo que nós aprenderíamos se estivéssemos na nossa situação normal, como diz o Garcês, né? Pode ser que eu não aprenda um detalhe ali da lei de contratos ou da Constituição, mas o fato é que nós fomos colocados num túnel de aprendizado, de reflexão existencial, de reflexão política, de reflexão afetiva, né? Quer dizer, o fato de grande parte das pessoas que estão se submetendo a esse confinamento, eles fazem isso muito mais em função do outro, né? Dos velhos, daqueles que são mais vulneráveis. Então, eu não tenho assim nenhuma angústia em relação ao que nós não vamos aprender, né? O que nós estamos perdendo, né? Eu acho que nós estamos perdendo momentos de gozo, momentos de abraçar os outros. É evidente que há perda, né? Acho que há setores da sociedade, como eu já disse, que vão perder muito, vão ser, sobretudo, os mais prejudicados. Agora, do ponto de vista da aprendizagem desse nosso microcosmo comunitário, né, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós estamos dando um salto de aprendizagem, né? Nós sairemos aqui muito mais qualificados para esse mundo que o Garcês também já nos alertou, que já estava mudando. Quer dizer, na realidade, o mundo já vinha mudando e nós tínhamos um modo de produção e organização da aprendizagem que ainda era muito mais relacionado com os modos de produção do século XX. De repente, nós estamos criando um acelerador atômico aqui
para nos aproximarmos da nova forma de produção. Eu acho que eu não me angustiaria se eu fosse aluno, não se angustie. Não, nós estamos dando um salto que nós demoraríamos muito a dar e reconhecendo o que é indispensável fazer conjuntamente, de mãos dadas, olho no olho, etc. Então, acho que isso não é um problema. Eu queria, Marina, também, muito rapidamente, dizer o seguinte: eu tenho aprendido muito, enfim, com os cientistas, né? É fantástico ver os cientistas nesses últimos dias, por mais que nós estamos nos conduzindo, em alguma medida, de acordo com as instruções dos cientistas, que eles dizem, não sei, não sabemos, a comunidade científica internacional não sabe, nós vamos ter que testar, nós vamos ter que experimentar. Então, isto é a essência da educação e do ensino. É ter coragem de experimentar, é ter coragem de errar, é saber dar um passo para trás. Então, nesse sentido também, né, a Heloísa falou muito de angústia, mas ela falou também da nossa capacidade de suplantar a angústia, né, que eu chamo de resiliência. Nós somos muito resilientes. Né? O ser humano é uma barata de resiliente. Né? Nós somos capazes de adaptações formidáveis, de ressignificar tudo. Então, eu acho que nós temos que estar atentos a isso. Quer dizer, temos que ter a humildade dos nobéis da medicina. Não sabemos, temos que testar, vamos olhar para frente, vamos ver os nossos erros, vamos corrigir os nossos erros. Eu acho que os riscos aqui da nossa pequena experiência educacional não são grandes. Eu acho que nós vamos errar e nós vamos tentar corrigir esses erros, porque há essa disponibilidade para sempre tentar corrigir. Obrigada, professora Oscar. Heloísa? Então, dando sequência ao que o professor Oscar disse, eu acredito na nossa enorme capacidade de adaptação. Nós estamos sendo forçados a um ritmo muito acelerado, quer dizer, a condição de nos adaptar não é mais, nós não somos mais respeitados nesse sentido, tem que acontecer. Então, todas as escolas, não só as universidades, mas todas as escolas, no espaço de uma semana, tiveram que montar a plataforma para os alunos. E os professores, não os universitários, não têm contato, não tinham, na verdade. Em uma semana, se viraram, procuraram, estudaram, bateram a cabeça e conseguiram. Todas, ou grande parte das escolas, continuou com suas aulas, escolas do ensino fundamental, né, e do ensino médio. Então, nós temos, sim, uma capacidade de resiliência enorme, por isso a gente está vivo, e a questão da preocupação do aluno, que prejuízos isso pode ter, eu penso que, se houver prejuízo, ele é da restrição do contato pessoal. Como o Garcês falou, é muito diferente você estar junto do que você estar virtualmente junto, né? A gente tem uma perda aí. Mas esse é um período que passa, não vai ficar assim. Então, mesmo que haja um aspecto de diminuição de aprendizado, ou de debate, ou de reflexão, ainda assim, embora a gente não tenha um prazo para isso, não é até daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês ou 2, mas ele vai acabar. Ele vai acabar e, quando ele terminar, houve um aprendizado de uma nova metodologia, de uma nova técnica, de uma nova forma de aproximação. É um avanço. Então, depois que tudo estiver voltando para a nossa normalidade, como disse o Garcês, os nossos espaços externos, produtivos, liberados, a gente, de fato, vai aproveitar como um patrimônio a mais, um enriquecimento a mais, mesmo que tenha sido ganho a duras penas, porque está sendo, né? Quer dizer, agora a gente não está escolhendo ficar em casa, ou escolher da casa um canto
desse canto fazer o espaço de trabalho. Porque é uma adaptação, como o Garcês bem falou, como é que nós vamos trabalhar na minha área, especialmente, de casa, fazer a clínica. Mas a gente monta isso, a gente constrói isso. Quando terminar essa crise, a gente volta para o espaço externo, volta para o contato pessoal, volta para as universidades, melhorados, eu acho, enriquecidos, né? Com patrimônio a mais. É isso. Garcês. Marina, eu já quero atrapalhar um pouco o seu Fica à vontade. Eu queria perguntar para a Luísa uma pergunta mais técnica, né? Eu não sei se é justa a pergunta, mas que tipo vamos dizer, de estresse ou de cansaço uma pessoa que está acostumada a ter um trabalho que é em contato com as outras pessoas, né? Então, isso é o aluno, é você psicanalista, sou eu diretor, a Marina professora, nós ouvimos, vemos as pessoas, tocamos nas pessoas, né? E, de repente, nós temos que trabalhar durante horas, né? Eu, talvez, na segunda-feira, não tenho a memória de um dia que eu fiquei tão cansado como segunda-feira, que eu comecei às 8 da manhã, terminei, sei lá, 9 da noite, virtualmente, né? Então, você podia nos dar um pouco do que nós temos que nos cuidar? É uma pergunta muito, muito sincera, né? Quando nós estamos tanto tempo na frente da tela. Então, a tela, ela não é uma pessoa. A tela, ela é bidimensional, já começa daí. Então, a nossa atenção, eu não sei do ponto de vista neurológico, mas isso tem que entrar em jogo também, a nossa atenção já é outra. Você não é tridimensional, você não é presencial nesse momento, mas você é uma tela bidimensional, que eu posso me comunicar, que eu possa entender, mas que vai demandar de mim outras, como é que eu vou dizer, outros recursos que, por exemplo, no meu consultório, eu não preciso. O espaço, e de fato, o que você diz que ao final do dia o cansaço é muito maior, com quem eu tenho, com colegas, que a gente já fez uma reunião também virtual, éramos 4. 3 estavam com dor de cabeça. 3 estavam exauridas de fazer exatamente o que fazem, né? Não houve nenhum aumento de volume, mas eu acho que nós temos sim que puxar na hora e vai aprendendo, isso daqui a um tempo eu imagino também que não aconteça, um recurso a mais. O que eu tenho feito? Eu tenho espaçado os meus atendimentos, eu tenho dado um intervalo maior, que no consultório ele é menor, eu não preciso do intervalo grande, aqui eu preciso. Primeiro porque eu não domino até a entrada, para estarem as 2 pessoas na tela, já é difícil, ainda é difícil. Agora, essa semana já está mais facilitada, mas no começo era muito difícil, eu não sabia quanto tempo eu ia levar para conseguir. O que eu faço entre um atendimento e outro, eu saio, eu ando, eu olho, eu vou tomar sol, que seja 3 minutos. Eu volto para a vida tridimensional, eu volto para a natureza. E retomo e sigo, de novo, num espaço bidimensional, com um nível de atenção redobrado, porque eu preciso, pelo menos na minha profissão, eu preciso captar sinais e comunicações que presencialmente eles me veem naturalmente. Agora não é mais assim. Então, eu tenho a impressão que esse estresse, esse cansaço maior, é justamente porque nos faltam sinais que naturalmente nós temos. Ou o conforto e a familiaridade com o espaço externo fora. Acredito que também com o tempo isso vai diminuindo.
Mas a primeira semana, os primeiros 10 dias, não é só você, não. Por isso que eu acho que é importante a gente ter essa possibilidade de trocar, porque tá sendo assim, eu acho que com todo mundo, com quem eu estou conversando, o fim do dia é um fim do dia de exaustão. Que Obrigado. O corpo e a mente vai se adaptar também. Obrigado. Seguir aqui, professor Garcês. Então, eu vou, claro, retomar um pouquinho essa questão a pergunta sobre qualidade de ensino, que é uma preocupação que nós temos o tempo todo, mas a noção de qualidade supõe uma noção de bom. O que é um bom ensino? Normalmente nós temos, falar para o ensino jurídico brasileiro, a gente acha que o ensino das grandes universidades é bom porque, na verdade, há uma clivagem social entre os alunos que vêm mais bem preparados da escola secundária, primária e secundária. E a gente, porque, como eu digo, nós temos uma noção normal, recebida, de que aquele é o jeito do ensino jurídico ser, a gente fala, olha, esses aqui são bons porque eles estão nos melhores escritórios, porque eles estão nos melhores cargos públicos, quando muitas vezes não é exatamente pelo conhecimento jurídico refinado que eles desenvolveram que eles ocupam esses cargos ou estão nesses escritórios. A GV, como eu falei, questionou essa normalidade, revolucionou isso aí, fala, bom, o que significa um bom ensino jurídico? Um bom ensino jurídico é um ensino que ajuda a gente a dar respostas positivas, úteis, criativas para as demandas que a sociedade tem hoje. E justamente essa mudança do patamar tecnológico é um dos maiores desafios que nós temos. Então, os professores estão preparados plenamente a fazer isso? Não. Eles estão plenamente preparados para as aulas presenciais? Também não. Porque não existe um professor pronto. Ser professor é processar sempre informação. E mais uma coisa, também não tem um aluno pronto, ou passivamente, esperando que o professor esteja pronto para produzir educação de qualidade. A educação é um diálogo permanente. Ela supõe alunos e professores construindo junto esse objeto. E, nesse sentido, é muito legal ver a questão que os alunos são talvez mais proficientes em tecnologia, os professores mais proficientes em outros campos do saber, no conceito no conhecimento do saber mais consolidado na área. E essa junção é que vai trazer outras possibilidades de ensino. Ensino é sempre construção, como tudo na vida. Não está pronto de uma vez por outra. Agora, o que acho que a gente precisa fazer é uma distinção, e isso acho que vai demorar um pouquinho mais de tempo, é que as pessoas às vezes confundem tecnologia com metodologia. São duas coisas absolutamente diferentes. A tecnologia é um conjunto de recursos a partir do qual você pode desenvolver várias metodologias. Acho que nesse momento o nosso desafio conjunto, isso não é desafio para professor, não é desafio só para aluno, não é desafio para gestor. O nosso desafio é ver, a partir desse conjunto de tecnologias que estão se tornando hegemônicas, qual é a melhor metodologia para fazer aquilo que nós entendemos como um bom ensino jurídico, um ensino que contribua para uma sociedade mais justa, menos desigual e que a gente possa ter uma inclusão e uma produção melhor. Então, acho que a noção de que existe uma qualidade lá no céu e que ela vai cair, isso eu não acho que exista mesmo. Essa noção de qualidade depende do bom, e esse bom é sempre uma escolha e uma escolha política. Nós estamos fazendo. Essa crise nos ajuda a olhar nos olhos esse problema. O que é que a gente quer fazer no mundo do direito nesse país hoje? Então, acho que é uma boa oportunidade. E como disse Oscar e Elô, ela vai gerar perplexidade. Mas isso não é um acidente da vida, isso é a essência da vida. Interessante ver também como que os papéis estão sendo diferentes para todo mundo. Então, no meu caso, que tenho criança pequena em casa, vivenciando, então, agora uma nova função de homeschooling, de dar aula para os filhos, ao mesmo tempo do trabalho, das atividades domésticas, quanto além do público e privado, nossos próprios papéis dentro de casa, eles são tão intensos aí nesse momento. Mas queria comentar também que uma das perguntas que surgiram bastante tocaram muito a questão da desigualdade que o professor Oscar trouxe aí na fala inicial, mas que eu acho que merece um aprofundamento. Então, eu vou ler aqui como a gente dimensionou essa pergunta.
Então, até que ponto o confinamento e o ensino à distância acentuarão a desigualdade educacional no país, já que existem pessoas sem conexão à internet ou com baixo acesso? O que se pode fazer a respeito? Como podemos lidar com as tensões que surgirão a partir desse desnível de oportunidades no futuro? Sendo que também podem ser oportunidades, como vocês trouxeram aqui na fala de cada um. Desigualdade tem sido, o Brasil é um pouco um padrão de como a desigualdade se organiza também no mundo, entre os ricos do mundo e os pobres do mundo, né? A desigualdade é quase que uma marca estruturante da sociedade contemporânea. E evidente que quando a gente não usa a lente que nos permite enxergar essa desigualdade, algumas soluções são muito fáceis, então acesso de todos, né? Então você tem uma solução que lhe cabe, portanto cabe a todos aqueles que estão num espaço de conforto como você está, né? E essas soluções são iguais aqui em Boston, em Munique, em Tóquio, né? Para os grupos que têm acesso. Então, a gente precisa tomar cuidado, quando a gente está num projeto educacional, que a solução que a gente dá não seja aquela que nos distancia ainda mais da sociedade no qual a gente está, né? E, certamente, pertencendo a uma instituição que, em grande medida, ela acorre a ela, a elite do país, é evidente que nós estamos o tempo todo. O Garcês e eu escrevemos um texto sobre isso, né? O tempo todo nós temos que lutar contra isso. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição central, é uma instituição da elite e que, sem dúvida nenhuma, quanto mais nós nos qualificamos, mais distantes, em alguma medida, a gente fica do Brasil. A grande questão é, primeiro, não deixar de ter consciência disso, né? Essa é uma outra coisa. E depois, de que maneira nós podemos usar essa nossa aquisição de conhecimento, essa produção de conhecimento, para tentar reduzir essas desigualdades, né? Então, acho que esse é um compromisso moral que as pessoas têm ou não têm. Eu acho que nós temos feito esforços para nos mantermos próximos desse compromisso moral. Voltando aqui para o nosso pequeno universo, dentro da instituição, é evidente que há disparidades muito grandes, né? É evidente que se eu moro numa casa grande, com muitos cômodos, cada um ficar num cômodo, tendo as suas aulas, fazendo as suas atividades, é mais fácil. O duro é quando você está numa casa que tem menos cômodos, ou tem mais gente, isso vai ser mais difícil, né? Quando os equipamentos têm mais qualidade técnica, o que permite que metodologias sejam usadas, outros não têm. Então, essa é a luta quando nós estamos num país tão desigual. De que maneira nós podemos fazer, nós nos asseguramos que todos os alunos tivessem computadores, aqueles que não tinham, foi feito um esforço para que eles tivessem, mas isso é intrínseco a essa sociedade que é tão absolutamente desigual. A questão é se nós nos acomodamos às desigualdades, ficamos resignados a ela, ou se nos indignamos com a desigualdade e tentamos, de alguma maneira, superá-las. Obrigada, professor. Heloísa, quer comentar? Então, o que eu considero é que a nossa desigualdade social, ela é um abismo, né? E o que é importante é justamente a gente não perder nunca isso de vista. Nós vamos ter agora uma experiência que o rico e o pobre vão ter ou não ter um respirador, um aparelho, se precisarem da UTI, de igual para igual. Quem adoeceu primeiro vai ser curado. Se eventualmente a gente chegar nesse limite da falta de aparelhagem, quem chegou depois, não importa da onde vem, vai esperar.
Então, embora seja numa situação de forte impacto e de alto risco, vai ser uma nova experiência. Nós não vamos terminar tão cedo com essa desigualdade. É uma marca do mundo e especialmente aqui do Brasil, né? Nós não temos, na verdade, governos muito ocupados disso, né? A educação seria a nossa grande saída para reverter esse quadro, e ela não tem um incremento nem o investimento necessário. É louvável que as escolas, de fato, se preocupem em fornecer material para que alunos possam acompanhar nesse período a forma virtual de ensino e de comunicação. Porém, esbarra, sim, nas casas pequenas, nas famílias. Não precisa nem ser muito pequeno, basta ter muito filho. Marina sabe disso. Como é que faz para poder ter um momento de atenção com crianças circulando em casa? Então, vai haver um prejuízo? Certamente vai. Mas não é esse o fator que vai aumentar ou diminuir a nossa desigualdade ou a nossa oportunidade de acesso ao conhecimento. Esse vai ser só um parênteses que vai pontuar mais uma vez que alguns têm mais facilitações e outros não. Né? Mas nós vamos ter, como eu falei no início, essa experiência de concorrer à vaga do aparelho do respirador. Vamos ver o que nós vamos aprender com isso. É isso. Professor Garcês. Eu acho que, como já foi tocado um pouco por Oscar e Luísa, a questão da desigualdade é uma questão estruturante da nossa sociedade. E a tecnologia tem sido utilizada frequentemente, né, para ampliar essa desigualdade. Mas isso no mundo agrícola foi assim, no mundo mercantil foi assim, no mundo industrial foi assim, no mundo digital está sendo assim também. Mas isso não é uma inevitabilidade, isso é uma escolha política. Acho que aí eu reforço o que o Oscar falou, a nossa escolha tem que ser outra, porque a tecnologia também pode ser utilizada para reduzir as desigualdades. E aqui eu volto de novo a uma das coisas centrais da nossa escola. Normalmente a gente tradicionalmente se organizam os cursos a partir do objeto que se ensina. Como eu costumo dizer, os professores falam, eu dou aula de contratos por terceiro ano. Ele não fala, eu dou aula para o terceiro ano de contratos. Porque a referência da atuação é o objeto e não o sujeito. Ora, essa referência ela pode ser profundamente excludente. Por outro lado, se eu construo o meu curso a partir do contexto daquele que aprende, ou seja, quem está comigo, por que está comigo e o que eu quero fazer, as possibilidades mudam completamente. Isso se dá também no espaço de aula presencial. A gente está, Oscar, quanto tempo que está na estrada, eu também, a gente está dando aula há muitos anos. Não é possível entrar num contexto de uma faculdade da periferia de uma grande capital, do centro-oeste do Brasil, do sul do Brasil, de uma escola de elite em São Paulo, no Rio, e achar que o meu objeto é a mesma coisa e não está afetado pelas condições contextuais, sociais, históricas daqueles que estão à minha frente. Então, a construção do conhecimento a partir do sujeito que aprende, ela não é só uma postura pedagógica, ela é uma postura política. Esse sujeito importa nas condições que ele tem. A minha obrigação como docente não é desenhar uma aula brilhante em abstrato, é desenhar um curso que possa atender às expectativas e às condições daqueles com quem eu falo. Então, a tecnologia de informação, a questão de acesso a uma internet rápida ou não, as condições de casa, ela propõe uma configuração específica de um dilema que é permanente, que é um dilema de você construir um objeto que é dado como normal, como objetivo justamente, como standard, e é essa classificação que faz uma exclusão silenciosa de milhões e milhões de pessoas. Então, o que eu sinto é que essa exclusão ocorre já agora no ensino presencial.
com suas características. E ela tem, nas novas tecnologias, uma nova configuração. Mas não é a tecnologia que faz a gente ser mais inclusivo ou menos inclusivo. É a nossa vontade política de ser mais inclusivo ou menos inclusivo. Portanto, é um velho desafio com uma nova roupagem. Obrigada, Garcês. Agora, caminhando um pouco para o final, a gente vê que um dos modos que as pessoas têm reagido bastante a essa situação é por meio dos memes que a gente tem recebido. Então, por exemplo, hoje recebi 2 que me chamaram muita atenção, falando: é tanta informação sobre o Covid no meu celular, e daqui a pouco ele começa a tossir em vez de tocar. Ou ainda também, no meu caso, muito circulado nos grupos de mãe, falando: olha, hoje é o 10º dia de homeschooling, decidi que meu filho se formou. Ou seja, a gente vê também essa maneira de se expressar muito forte para lidar com esse momento. Então, eu queria, como última pergunta para cada um de vocês, bem do ponto de vista de cada um de vocês, então, como que a gente deve enfrentar esse momento como cidadão, como sociedade, em todas essas dimensões, econômica, política, psicológica, e quais são possíveis caminhos, então, para esse momento que a gente pode deixar bem marcado aí como fala final. Então, professor Oscar. Uma pergunta fácil essa que você colocou. Olha, eu gostaria de retomar um pouco do que a Heloísa falou, né, da nossa resiliência. Né? O ser humano, ontem eu conversava com a minha filha, que, aliás, me prestou esse quarto, por isso que nós temos aqui bailarinas nas paredes, etc. E eu falava, nós sobrevivemos à Era do Gelo, nós sobrevivemos à Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, nós sobreviveremos. Então, nós somos muito, muito capazes de nos adaptar. Né? O que eu realmente me preocupo, eu acho que, desculpa, eu vou reiterar isso, é as condições que cada um tem para se adaptar. Não condições psicológicas, eu acho que essa foi distribuída de maneira razoavelmente equânime, mas as condições sociais. Quer dizer, isso vai ferir mais uns do que os outros. A única coisa aí em relação ao que a Heloísa falou, acho que a disputa sobre os respiradores vai ter uma certa igualdade, mas tem gente que já tem respirador em casa. Né? Houve um aumento de compras privadas de respiradores em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Tá? Então, acho que a resiliência, eu queria me pegar nisso, nós somos resilientes, nós somos capazes, nós temos condição, ciência, paciência para enfrentar isso. Então, eu acho que sairemos, isso vai ser um mês, um pouco mais do que um mês. Né? Acho que nós temos um desafio maior, além de tudo isso que foi falado aqui nessa excelente conversa, que eu aprendi muito, é que nós temos um país com uma crise política. Né? Então, você perguntou como cidadão. Então, nesse momento, parece que nós também estamos expostos, né, a essa insegurança profunda de ter um conjunto de instituições funcionando, emitindo sinais e dando diretrizes muito razoáveis, e nós temos um constante desafio dessa racionalidade, que já estava aí e que se agrava nesse momento. Então, eu acho que nós temos, além do mais, eu vejo aqui no meu cotidiano, quer dizer, eu sou cozinheiro da casa, então, além de eu fazer o cotidiano da casa, além de fazer o meu papel como diretor da escola, que significa tentar coordenar o trabalho das diversas frentes, de professor, entrar em sala de aula e dar aula, eu tenho o meu tempo tomado pelos grupos da Comissão Arnes, que eu faço parte, da Conectas, onde nós estamos o tempo todo refletindo sobre, afinal, o que é isso? Mais uma medida provisória buscando restringir o acesso à informação, mais a criação de um comitê voltado a coordenar a ação do Poder Judiciário para restringir a controlabilidade dos atos. Então,
evidente que nós não deixamos de participar. Eu acho que essa semana eu participei mais politicamente do que eu participo das outras semanas. Então, é como se nós estivéssemos vivendo a vida de forma muito intensa e muito concentrada. Agora, a gente tem que fazer isso, não é algo que nós possamos simplesmente desprezar. Como disse a Heloísa, os fatos se impuseram e nós vamos ter que lutar com isso. Acho que vamos resistir, vamos sobreviver, vamos aprender, e isso vai ter sido marcante nas nossas trajetórias de vida e social. Eu não tenho medo, não tem espaço nem tempo para medo. E isso também faz com que a nossa existência fique mais possível nesse processo de isolamento. Heloísa? Então, eu vou pegar um gancho exatamente com o que o professor Oscar falou, que a nossa existência fique mais possível. É daí que a gente tem que partir, né? Da busca de condições para que a nossa existência seja possível. A gente tem naturalmente uma condição de curiosidade, né? De busca de conhecimento. A gente é criativo. Aqui, agora, da nossa comunidade um pouquinho mais ampla, o humor é alguma coisa que faz parte da nossa forma de administrar situações difíceis, né? Já na era medieval, o bobo da corte, que era o palhaço, entre aspas, era dado a ele, só a ele era dado autorização de dizer as verdades ao rei. E as verdades eram ditas com humor, porque qualquer outro que usasse, se dirigir ao rei ou dizer alguma verdade que contrariasse, era morto imediatamente. Então, esse traço do humor que nós temos é uma grande ferramenta que os grupos de WhatsApp já fazem uso, que nos aliviam de fato, que eu vou dizer que são momentos de respiro, porque a nossa realidade social, especialmente, é uma realidade muito difícil, que num curto prazo não vai sofrer grandes transformações, embora essa crise, de novo, eu volto a reforçar, ela vai nos ensinar muita coisa, nós vamos ter a oportunidade de refletir e interferir. Se cada um interferir a seu modo, dentro da sua área, com um foco no social, isso certamente traz uma transformação lenta. Sempre quem tem menos sofre mais, isso é um fato. Eu nem sabia dos respiradores que estavam sendo já reservados, viu? Não sabia disso, mas, enfim, paciência, né? Quer dizer, um respirador reservado é um a menos numa UTI. É lamentável, mas, de qualquer forma, eu penso que o homem, ele é feito para resistir. Ele tem recursos de enfrentamento, ele tem força. Da mesma forma que a gente prepara um músculo para aguentar um peso, a gente prepara a nossa musculatura emocional também para lidar com a miséria que está do lado, com a desigualdade, com a falta de governança, com todas as relações que nos impedem e que formam, na verdade, obstáculos para uma vida melhor em comunidade, né? Para um país melhor, para uma condição mais humanizada. Mas eu volto a dizer, espaços como esse, essa abertura onde a palavra roda, circula, e a gente pode ouvir e falar, é fundamental. Então, eu deixo aqui o meu recado, que procurem parcerias sempre, sempre.
Estenda a mão e vai procurar um ombro amigo. Em algum lugar você vai encontrar. Não tem como não. Para a gente ter uma existência melhor. Né? A gente tem a capacidade de representar, de simbolizar, de enfeitar o entorno. Né? Vamos buscar uma flor no jardim, um colorido na vida. É isso. Obrigada, Garcês. Veja como ainda estamos aprendendo tecnologia, né? Queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de diálogo, isso reforçar o que foi dito, a gente precisa sempre dialogar. Quero retomar um pouco o que o Oscar falou no começo, né? Das gerações passando tantas coisas. Eu estou pensando agora aqueles que estão no grupo de risco, mas eles não são só estão no grupo de risco, a idade deles não é só um fator de doença. Esse pessoal, pensando na minha família mesmo, viu o Estado Novo com Getúlio Vargas, viveu a ditadura militar, viveu a reconstrução da democracia, como nós, um pouco menos jovens, vivemos também movimentos diretas. Ou seja, houve uma série de acontecimentos, como é natural na vida humana, que são maiores do que as nossas biografias, do que as nossas pequenas biografias. E o grande perigo nesses momentos é a gente se sentir desanimado e achar que a gente não é sujeito da nossa história, que a gente não tem escolha, que o mundo aconteceu de um jeito que, pelo amor de Deus, por que eu fui nascer nessa época? Mas é justamente isso que nos define. O contexto que nós nos damos é o horizonte para as nossas ações. Nós sempre temos escolha. Temos escolha quando estamos fora de casa, temos escolhas quando estamos dentro de casa. E o fato de que a nossa normalidade se desestruturou mostra com mais clareza para nós que tipo de escolha nós queremos fazer. Haverá gente generosa nesse momento, haverá gente menos generosa nesse momento. Haverá quem tente se aproveitar, haverá quem tente construir novas formas de solidariedade. Portanto, eu acho que uma coisa muito importante para a gente, aí eu penso como cidadão também, né, que está vendo essa situação de desorganização profunda de algumas figuras, sobretudo da figura central da vida política brasileira, isso é o horizonte para a minha ação. Isso não decide o que eu vou fazer. Eu decido o que eu vou fazer. Eu faço minhas escolhas, pensando nas consequências, pensando nas minhas possibilidades, com os meus limites, mas eu escolho. Eu tenho a impressão que essa ruptura dos paradigmas de normalidade que nós estamos vivendo é uma oportunidade preciosa para a gente perguntar quais são nossas escolhas mais profundas. E eu acho que esse desafio a gente não pode terceirizar. E agora, essa construção nunca é uma construção monológica, é sempre uma construção dialógica. E eu penso em minhas escolhas e delibero sobre minhas escolhas no encontro com o outro, no encontro com a Elô, com a Marina, com o Oscar, a Clio, o Gui, o Franco e todo mundo que está conversando. Então, acho que esse é um momento apenas para a gente reafirmar que a condição humana é a condição de se fazer sujeito da própria história. E acho que a gente consegue fazer isso andando juntos. Marina, posso abusar da minha prerrogativa e pedir para falar mais uma coisinha? Tá. Eu queria tomar esse momento só para agradecer, né, profundamente as pessoas que foram capazes e deram a todos nós na FGV condições de fazer essa mudança, né? Então, você, o Franco, que eu estou vendo aí, o Gui e tantos outros, né? É quase que impossível pensar que nós tenhamos feito isso, tido a ousadia de fazer isso, se não fosse por um conjunto de pessoas que não mensuraram nenhum limite para colocar isso em prática, né? E, evidentemente, a todos que aderiram, né? O fato é que nós não tivemos resistência, nós não tivemos professores que falaram, não, isso eu não faço, eu não mexo com isso, eu acho que isso é inadequado. Deve até ter gente que está achando que é inadequado, mas está fazendo e está fazendo o seu melhor, né? E dos alunos, né? A gente tem recebido a mensagem dos alunos, é muito impressionante como as pessoas se uniram nesse momento, né? De como esse momento
não nos distanciou, ao contrário, ele permitiu uma interação de outra natureza, que a gente vai ter que entender ainda o que significa, mas nós nos tornamos mais próximos. Então, é um momento que eu gostaria de agradecer a todos, né? Especialmente aqueles que fizeram isso possível, mas a todos que se dispuseram a se lançar nessa mais nova aventura. Bom, muito obrigada, professor Oscar, Heloísa, Garcês. Eu queria deixar aqui também esse sentimento de profunda gratidão aí por nossa conversa, pelo tempo de vocês, nesse diálogo que foi tão marcado por pontos como o quanto a gente é resiliente, o quanto a gente pode se reinventar nesse momento e que, enfim, a gente tem que olhar também isso como possibilidades. A frase que eu mais tenho ouvido nesse momento é: vamos fazer do limão uma limonada. Ouvi isso da boca de várias pessoas, mas sempre com esse olhar de generosidade, de criticidade no nosso social, no nosso contexto brasileiro, que já é tão complexo e que enfrenta tantos desafios. Então, queria agradecer muito, muito mesmo por estar com vocês aqui hoje, tá bom? E vamos seguir aí com força total aí nas nossas ações. Até mais, pessoal. Tchau, Obrigada. tchau.